Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e a partir de agora te faço companhia. A falta de luz na capital e nas regiões metropolitanas de São Paulo tem sido cada vez mais recorrentes. Recentemente, mais de 2 milhões de consumidores foram afetados e milhares ficaram sem energia por aproximadamente uma semana. Além dos impactos na rotina da população, a falta de luz também traz graves prejuízos e riscos à saúde, especialmente para quem depende de medicamentos que precisam de refrigeração. Para a gente entender melhor tudo isso, vamos conversar agora com a Liana Montemor, farmacêutica. Liana, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina. É um assunto muito sério, né? Quando a gente pensa em falta de luz, muitas pessoas imaginam, né, que a falta de energia ela é ruim somente para os alimentos que estão na geladeira, que acabarão sendo jogados fora, a falta de banho, não consegue escovar os dentes, mas vai muito além disso, né? A gente está falando de pessoas que precisam de medicamentos. Não são somente, não são aqueles medicamentos triviais que a gente acaba utilizando para dor de cabeça, uma dor nas costas. Não, são medicamentos muito sérios que a pessoa depende daquilo para sobreviver. Explica para a gente. Exatamente, tem muitas questões relacionadas com o apagão, principalmente para as pessoas que fazem uso dos medicamentos que requerem uma temperatura controlada. São medicamentos como insulinas, e daí para medicamentos que têm uma eficácia muito particular para determinadas doenças. Então, o mais comum que a gente vê são as insulinas, mas a gente também tem outros medicamentos que necessitam de refrigeração, que precisam ficar numa condição dentro da geladeira, sem ter excursões de temperatura. Então, como por exemplo, as crianças que dependem de hormônios do crescimento, pessoas que fazem usos de vacinas, alguns medicamentos para as doenças que são mais raras, que também são refrigerados, acondicionados na geladeira. Então, acaba sendo um problema muito sério para a população que precisa manter a refrigeração dos seus medicamentos e podem ficar, como você disse, até uma semana sem ter energia. E como esses medicamentos ficam guardados nesse momento, né? Pois é, e aí imagina, né? A gente está falando aqui não só de um dia, né, de apagão, mas de dias, praticamente uma semana, né? O último mais grave que a gente teve. E aí, recentemente, tivemos outro também que ficou um dia, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, com falta de energia também. Esses picos, Liana, mesmo sendo um dia, por exemplo, isso traz impactos para esses medicamentos, porque a geladeira que está ali, ligada o tempo todo, né, na tomada, quando tem essa queda de energia, acaba caindo também a temperatura, né? Ou, aliás, aumentando, né? Claro, sim, isso acontece, Tabata. E o pior é que quando a gente fala de processos industriais, de geladeiras que estão nas distribuidoras, câmaras frias que estão nas indústrias farmacêuticas, nós costumamos fazer estudos de qualificação térmica e esses estudos englobam a queda de energia. Então a gente consegue perceber quanto tempo uma geladeira, por exemplo, consegue manter a sua temperatura quando a energia cai. Só que de forma doméstica, obviamente, isso não é realizado. Então, nós não temos exatamente a noção de quanto tempo essa geladeira consegue suportar a temperatura interna sem estar efetivamente conectada na tomada ou estando conectada, mas não tendo energia elétrica. Existe um risco muito grande porque a gente não tem ideia do quanto ela segura. Então pode ser que geladeiras mais novas segurem por mais tempo, dependendo do ponto que você ajusta essa temperatura dessa geladeira também. Mas a verdade é que nós, enquanto usuários, pacientes, não temos essa informação. Então pode ser que a gente perca esse medicamento em horas e às vezes em dias, tá? Então nós não temos como saber.
O que as pessoas precisam é estarem preparadas para esse momento. Então, quando chega esse momento do apagão, o que elas devem fazer para proteger os seus medicamentos? Elas precisam estarem preparadas com ações, por exemplo, você ter uma bolsa térmica, uma caixa térmica com gelo já refrigerado, um gelo já congelado. E existem bolsas e caixas que são feitas especialmente para isso. Então, não são aquelas bolsas convencionais que a gente acha em qualquer lugar, principalmente ações de Natal para transportar alimentos. São bolsas feitas especialmente para esse fim, onde elas são estudadas e vão garantir que esses medicamentos fiquem acondicionados pelo tempo necessário. E o mesmo se dá com as caixas térmicas. Então, são caixas estudadas, caixas especiais, com gelos especiais, de forma nenhuma usar aquele gelo que a gente faz em casa, né? Aquele gelinho que a gente faz no nosso freezer, mas ter esse cuidado para que não perca essa medicação. Isso é muito importante que você explicou para a gente, né? Porque como se preparar, né, para esses momentos, principalmente quem é daqui de São Paulo, como esse problema tem sido recorrente, precisa, infelizmente, né, estar precavido. E aí, essa questão, porque quando você disse, né, ter uma bolsa térmica, uma caixa térmica, a gente já imagina aquelas que nós carregamos para viajar, né, para levar na praia, por exemplo, ou no dia a dia carregar o almoço para o trabalho. Não são essas de maneira nenhuma, né? Até porque não consegue controlar a temperatura ideal, né? Não é esse tipo de material, ele é um material preparado para esse fim, passam por estudos de qualificação térmica que seguem as normativas da Anvisa para esse tipo de estudo. Então, nós colocamos sensores de temperatura, a gente simula a temperatura externa. Então, são caixas e bolsas específicas para esse fim. Porque quando você usa uma bolsa ou uma caixa, né, e aí você pensa, hoje está muito calor, eu vou colocar muito gelo, amanhã está frio, eu vou pôr pouco gelo, você corre um sério risco de a temperatura, por exemplo, subir de 8 graus, que é a faixa de registro desse medicamento, ou até mesmo de você congelar esse seu produto. Então você acaba tendo um outro problema sem saber, e por isso que a quantidade de gelo, o tipo de gelo, o posicionamento do gelo dentro da caixa ou da bolsa, ele tem que ser previamente estudado. Então, são materiais especiais desenvolvidos para este fim. Da mesma forma, quando esse paciente faz o uso, por exemplo, dessa insulina ou desse medicamento no seu dia a dia, e ele precisa viajar, ele precisa ir ao trabalho, ele precisa passar algumas horas com esse medicamento fora da geladeira, também há esse tipo de material que a gente pode dizer, né, que poderia até ser o mesmo. Há esse tipo de material para preservação da qualidade desses medicamentos. Principalmente em voos longos, quando a pessoa está viajando, quando a pessoa sai de manhã de casa e volta só à noite. Então, esse é um ponto super importante, tá, Tabata? Liana, só para a gente finalizar de maneira bem breve, que a gente está com um tempo já bem apertadinho, com relação aos apagões que já tiveram e as pessoas que acabaram tendo esses impactos, foram afetadas por isso, esses medicamentos que estavam na geladeira de casa, por exemplo, eles devem ser descartados? Esses medicamentos, essas pessoas devem entrar em contato com o laboratório fabricante sempre, porque é ele que detém a informação da estabilidade desse medicamento. Então, antes de jogar o seu medicamento fora, entre em contato com esse laboratório, exponha a sua situação e espere que eles vão passar a instrução correta. Porque tem medicamentos que têm estabilidade, eles já são previamente estudados para esse caso. Mas o único detentor desse conhecimento é a indústria farmacêutica, que vai estar lá no seu frasco ou no cartucho do seu medicamento, provavelmente tem um telefone de atendimento ao cliente e é para esse número que as pessoas devem ligar.
Perfeito. Liana, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer falar contigo novamente. Um assunto muito importante você trouxe aqui de maneira muito didática, muito completa. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, até uma próxima. Até. E a entrevista especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau.